Salutiamo con tanta gioia, affetto e riconoscenza il Cardinal Gianfranco Ravasi, che è con noi. Buon pomeriggio a tutti e incominciamo questa sessione. Presento le conduttrici del pomeriggio. Abbiamo con noi la presidente di questa sessione, la professoressa Consuelo Corradi della Libera Università Maria Assunta di Roma e come moderatrice la professoressa Susi Zanardo dell'Università Europea di Roma. Buon pomeriggio. Anch'io saluto le tante persone che so che sono online, quindi da tutto il mondo. Buon pomeriggio a tutti voi. Entriamo adesso in una parte più teorica della riflessione. Fino ad ora c'è stata una parte molto concreta, molto pratica, l'incontro con i giovani. Mas com a intervenção do Cardeal Ravasi, estamos ao nível da interpretação, da reflexão e também da graça. Eu, como sempre, estou muito feliz de estar numa mesa sentada ao lado do Dom Ravasi. Vou iniciar dando a palavra à professora Zanardo, que vai fazer uma breve introdução. Eu renovo o meu cumprimento a todos vocês, inclusive aqueles que se conectaram de remoto. Antes de apresentar com grande alegria o cardeal, vamos reestruturar um pouco o programa da tarde. Então, agora nós vamos ver o vídeo que alguns de nós viram sobre a realidade dos jovens e depois vamos ouvir o relatório do cardeal. E logo depois faremos a discussão. Portanto, as perguntas nós vamos fazê-las logo depois do relatório do cardeal, porque Sua Eminência tem um compromisso e ele deverá ir embora às 17h30 desta tarde. Assim, vamos fazer logo o diálogo. Depois do que, vamos fazer a nossa pausa e ficarão os grupos de reflexão e entre nós externaremos as ressonâncias sobre o relatório de Sua Eminência e dos testemunhos dos 5 continentes que ouvimos esta manhã. Então, vou passar a apresentação e sempre se diz nesses casos, não há necessidade de apresentar, mas aqui se faz mais importante e mais emocionante. Vou dizer pouquíssimas coisas. O cardeal Gianfranco Ravasi, presidente do Pontifício Conselho da Cultura, era até ontem, ele está me corrigindo, ele era até ontem. Então, já me desculpe, já vou começando com um erro. Mas o resto que eu vou dizer, posso botar a mão no fogo, ele é um intelectual cultíssimo, um humanista, arqueólogo, teólogo, um perito biblista e hebraísta. É um pesquisador e estudioso eclético. Sua produção, tanto científica quanto divulgativa, é exterminada, sem fim. Centenas de artigos e de volumes sobre assuntos bíblicos, mas também de caráter literário e de diálogo com as ciências. Seus trabalhos são apreciados no mundo inteiro pela grandeza do seu saber, pela beleza da sua escritura e pelo horizonte internacional e interdisciplinar. Ele é membro de uns 20 academias italianas internacionais, ganhou vários prêmios literários e civis e diversas honorificências e cerca de 20 licenciaturas honoris causa. Eu não vou ler nenhum título, porque senão nós ficaríamos aqui até às 6 desta tarde, ou talvez até às 8 mesmo. Então, dirigimos todo o coração, muito bem-vindo e um agradecimento de coração.
Eu queria acrescentar um pequeno elemento que me parece importante para o auditório que o cardeal Ravasi tem à sua frente, essencialmente um auditório feminino. Não me queira mal o auditório masculino, mas é muito importante. O cardeal Ravasi, pelo menos desde 2012, ele trabalhou muito. E eu fiz algumas pequenas coisas no rastro da ação do cardeal Ravasi para ampliar a presença feminina na Igreja Católica, para valorizá-la, para dar a este olhar especial que a pessoa feminina tem no mundo, um espaço mais amplo e uma sua voz. E neste papel, em particular, o cardeal Ravasi criou uma consulta feminina do Pontifício Concílio da Cultura que trabalhou até poucos dias atrás. Isto é um elemento, creio, que na Cúria Romana tenha sido uma grande novidade. E eu tenho certeza que é um caminho que vai continuar, mesmo se talvez com outras modalidades. Eu creio que isso seja importante lembrar. Ele foi também um grande inovador. Agora, assim a palavra. Il desiderio di essere contemporanei dei giovani ci spinge ad affrontare le trasformazioni attuali, interpretando i diversi volti della generazione di cui intendiamo prenderci cura. La chiamano Z, la generazione degli adolescenti di questi anni, cresciuti durante una recessione globale, la guerra, il terrorismo, le pandemie. Non conoscono confini tra realtà fisica e digitale. Vivono on life. Il digitale è un ambiente in cui passare tempo, incontrare persone, scambiare conoscenze ed esperienze, compiere scelte personali lasciandosi ispirare dagli influencer. Hanno bisogno di apparire unici. Ricercano il consenso attraverso punti di vista inediti e contenuti social popolari. Da questi dipende l'essere o meno accettati e l'appartenenza a un gruppo di amici. La curiosità è il motore per nuove esperienze. Esplorano il mondo e le culture senza preconcetti o limiti. Per crescere, formarsi, riflettere, lavorare. Ai canoni imposti preferiscono la diversità e l'inclusione. È stata definita come la generazione gender fluid. Quando parlano di sessualità, non amano identificarsi secondo gli schemi tradizionali. Solidali e sensibili al bene comune, sono sostenibili. Rispetto alle precedenti generazioni, sono più attenti all'ecologia, alle disuguaglianze sociali e agli impatti delle singole azioni sull'intera comunità. In famiglia, senza la necessaria confidenza, sono figli vulnerabili. Dialogano poco, distrattamente, di temi esistenziali e delle difficoltà psicologiche della loro età. La ricerca sul senso della vita la sperimentano con una fede disaggregata. Partecipano alle pratiche religiose come meglio credono, ma senza impegno formale o continuo. Desiderano una ricerca esperienziale, con riserve sull'idea di evangelizzazione tradizionale. La scuola resta sempre il presidio educativo più importante. Ma le emergenze globali di questi anni hanno reso l'apprendimento più difficile e aumentato i fenomeni di dispersione scolastica. Per il mercato del lavoro devono essere multitasking. Hanno fame di competenze digitali e filtrano contenuti in 8 secondi per decidere cosa rappresenti valore e interesse. Usano tecnologie moderne nella vita privata e si aspettano di farlo anche quando lavoreranno. Le sfide culturali che i giovani ci pongono sono complesse, trasversali, ma una risorsa per il futuro. Aprono a nuove possibilità e sfaccettature per comprendere l'umano. Educare richiede il coraggio di farsi compagni di viaggio, testimoni di speranza. È regalare orizzonti e non confini, come hanno fatto Don Bosco e Madre Mazzarello.
Eu também queria começar com um agradecimento por essa acolhida tão festosa e, sobretudo, pela possibilidade que vocês me deram de estar dentro de um público prevalentemente feminino, mesmo justamente pelas razões que a professora Corradi lembrou. Ela foi a coordenadora, a presidenta desse grupo em duas fases diferentes e sempre foi uma presença importante no dicastério que eu presidi até ontem, porque, como vocês talvez tenham visto, ontem eu fui substituído por meu sucessor, que gerirá dois dicastérios, o da cultura e o da educação. Até porque eu cheguei a uma, digamos, fronteira cronológica da minha vida significativa. Eu completei os meus 80 anos e, doravante, a minha esperança é a de voltar para o passado, que era um passado, sobretudo, de estudo, de pesquisa, mesmo ficando envolvido ainda em outras organizações. Eu agradeço também uma apresentação assim tão rica. É verdade que o meu caminho foi longo e foram me dadas muitas ocasiões para encontrar muitas pessoas e cruzar no meu caminho, muitas vezes, as famílias de Maria Auxiliadoras e manter uma conexão especial com a Pontifícia Universidade Salesiana. E mesmo pela razão que eu acabo de mencionar, ou seja, pela transição que estamos fazendo nestes dias, é por isso que eu vou vos deixar mais cedo do que eu tinha previsto, mesmo por causa de uma reunião com o meu sucessor, que é um caríssimo amigo meu, que eu conheci há muitos anos, quando ele era um jovem padre português. Ele foi me visitar em 2017, porque ele é um exegeta e ele costumava ler os meus livros e daquele momento nós frequentemente nos frequentamos. Eu contribuí para que ele se tornasse de português, se tornasse romano, e assim foi. Ele ficou aqui em Roma, e a figura, o seu valor marcou também Papa Francisco. Por isso eu fiquei também muito contente do fato que ele foi nomeado sucessor desta carga que eu cobri por 15 anos. Então, agora, a reflexão que eu teria de vos propor seria exterminada. O título que me tinha sido proposto com base de uma imagem querida, Papa Francisco, é no poliedro das antropologias, o que significa que é difícil fazer um mapa, porque, por sua natureza, o poliedro é difícil de circunscrever. Por isso que diz que a verdade, como um poliedro, é uma só, mas tem muitas facetas, e só Deus consegue vê-las todas contemporaneamente. E neste mapa incompleto, eu pensei de fazer uma simplificação, ou seja, essa simplificação vai ser desta maneira. Eu vou fazer uma introdução, eu vou apresentar dois grandes momentos de reflexão, o segundo mais do que o primeiro. A premissa é a seguinte:
Vocês acabam de ver um vídeo que eu acho realmente muito interessante e que bem representou essa nova geração em contínua mudança. Isso também é um capítulo que sempre me interessou, junto com o das culturas femininas, foi mesmo o das culturas juvenis. Eu criei uma comissão sobre este tema, uma instituição dentro do dicastério que tratava do diálogo entre crentes e não crentes. Esse fenômeno manifesta-se de maneira mesmo muito sugestiva nas jovens gerações. Eu estou convencido do que as criticidades são muitas, isso é óbvio, mas são igualmente altas as positividades. Nós vamos analisar as criticidades, eu vou destacar, mas pois são os elementos que nos mais marcam, não é? Mas também existem as coisas positivas, mas não temos de cair na tentação, que não é rara no mundo eclesial, de execração, de odiar o mundo em que nós estamos, onde nós somos uma minoridade. A tentação seria de se retirar dentro de uma oase protegida. Às vezes somos tentados a fazer isso. Ou isso eu falo também a mim mesmo que eu sempre tentei superar este problema, o de sermos nostalgicamente ligados a um passado mitizado. Nós vivemos dentro de uma época fascinante, rica de estímulos, de desafios, até para a fé. E uma época marcada por grandes recursos espirituais que os jovens também encarnam às vezes. Basta pensar na solidariedade, no voluntariado, no universalismo que muitos que os representam, no desejo de liberdade, o progresso em nível geral. Temos de falar do progresso das ciências, da vitória sobre muitas doenças e também a autenticidades dos que, mesmo sendo minoria, testemunham valores. Portanto, eu diria que devemos tentar de manter um olhar positivo, dialógico, não olhar quase de exorcismo para com esses fenômenos. E esse é um apelo que eu faço à igreja, à família, à sociedade, aos vários agentes socioculturais. Portanto, eu vou começando com o primeiro quadro, que, ao meu ver, é a representação do horizonte geral em que nós estamos mesmo mergulhados. Aqui eu também vou destacar os elementos negativos que até estimulam nosso desempenho, nosso compromisso como operadores culturais. Este primeiro quadro eu titularia, mesmo com um termo abusado, mudanças de paradigma. Eu vou lembrar 4 pontos, digamos, cardeais, que, como vocês perceberão, vai ser uma simplificação. Não vou abordar muitos temas, embora sejam fascinantes. Basta pensar no multiculturalismo e na interculturalidade. O multiculturalismo é a justaposição de culturas diversas, diferentes. A interculturalidade é uma interação.
na globalização e localização, que hoje em dia é sempre mais evidente e parece dominar com os nacionalismos. Outro tema que nem vou abordar, senão indiretamente, o politeísmo dos valores ético-religiosos, por um lado, o sincretismo, mas do outro lado, o fundamentalismo, a expressão religiosa e cultural. Então, os 4 pontos culturais eu vou elencar e depois, brevemente, eu vou acenar. O primeiro é a antropologia em si. O segundo é a sociedade e o terceiro é a religião, em um senso mais amplo do termo. E o quarto ponto, mas depois vou deixar vocês refletir sobre isso, porque existe, é a ecologia, atenção para o meio ambiente, desde o Laudato Si, o cuidado com a criação. O primeiro ponto é o mais importante, o da antropologia. Antes de mais nada, eu queria partir de uma espécie de vivência imediata, fenomênica, digamos, fenomenológica, direta e espontânea. Então, é que nos encontramos com fenômenos muito diferentes entre si. O eu fragmentado, por exemplo, conectado à primazia das emoções, ao que é mais imediato e gratificante. Pensemos ao acúmulo linear das coisas mais do que ao aprofundamento dos significados. Penso também numa sociedade que tenta satisfazer, sobretudo com os jovens, todas as necessidades, mas, porém, extingue grandes desejos. A palavra italiana, aliás, latina, desiderio, é desideribus, tem uma referência aos astros, às estrelas, ao infinito. E, portanto, evita os mais projetos que têm mais amplos. Pensemos em tudo o que é vivido como direito e dever. E essa ausência de grandes desejos cria muitas vezes desconfiança no futuro, uma frustração, um cansaço. Mais ainda, se nós queremos caminhar pela rua da antropologia contemporânea, a vida pessoal está saturada de consumos e, contudo, vazia, esmurecida e, às vezes, até espiritualmente extinta. E assim florescem essas formas. Por um lado, o narcisismo, a autorreferencialidade. Pensemos no selfie, que é mesmo o emblema disso, ou os fones de ouvidos, que parecem mesmo um chapéu para não ver o mundo exterior. Pensemos também na manada homologada, na discoteca, que é também um símbolo de uma série de, digamos, unidades que estão coordenadas entre si dentro de um movimento, mas que ficam sempre substancialmente isoladas. Pensemos também nestes fenômenos, mas também temos efeitos contrários. Ou seja, a rejeição, a deriva antitética, o protesto estéril, o bulismo, a violência verbal, a violência icônica, ou seja, nas páginas das redes sociais, também as quedas para os vícios das drogas, o suicídio,
vídeos. Portanto, existe realmente um fenômeno, um olhar que não devemos ignorar, realmente complexo, importante. Isso, pois, claro, não elimina as coisas positivas. Pascal tinha razão quando dizia que o homem supera sempre a si mesmo. Ou seja, sempre há algo de mais elevado, mesmo nos momentos de maior derrota. Para explicar esses fenômenos, no passado mesmo havia de formas diferentes para explicar este fenômeno. Esse é o elemento fundamental que eu queria propor para a reflexão, e que é um problema que eu frequentemente proponho no diálogo crentes e não crentes, como a professora Corradi bem sabe, é que nós já não temos na cultura contemporânea um conceito de natureza humana dividido, com quem todos nós concordamos. Durante séculos e séculos, nós aceitamos ad sequitur esse, este conceito, o que quer dizer que a ontologia, ou seja, a estrutura, precede a deontologia. A deontologia é uma consequência moral. Naturalmente, sabemos que essa objetividade acabou e se transformou em uma fluidez absoluta. Pensem, quando essa subjetividade foi um bocado criticada por Kant, que falava da a positividade do sujeito, mas ele, no final da crítica da razão prática, o céu estrelado sobre mim e a lei moral dentro de mim. Ou seja, ele sempre reconhecia que dentro do sujeito, mesmo dentro do sujeito, sempre havia um elemento objetivo. Hoje em dia, fica sempre mais difícil de reconhecer tal conceito. Tudo é muito mais variegado. Analogamente, isso acontece com o conceito de verdade. Durante séculos, na Idade Clássica, a verdade era um dado que nos precedia e que nos excedia. Emblemático, Platão, a corrida nas planícies da verdade. Com os deuses cavalos, sensorial e intelectual, e nós corremos na planície da verdade, descobrindo sempre novas vistas, panoramas. O que quer dizer que o elemento fundamental da pessoa, segundo tal concepção, é a busca da verdade. Sempre para ficar com as palavras de Platão, que é uma memória da minha paixão juvenil como estudante de grego. E até esperei por um período de ensinar grego. A apologia de Sócrates. Sócrates, qual é o legado que Sócrates nos deixa? Uma frase que em grego é um bocado complexa a traduzir, mas que hoje em dia se traduz assim: uma vida sem busca não merece de ser vivida. Percebam assim, a busca da verdade. É por isso que dentro das concessões religiosas, Deus é a verdade infinita e eterna, e nós descobrimos continuamente algumas partes. Tal conceito foi dominante durante séculos. E hoje em dia, como vocês bem sabem, pensem no excesso oposto, não é? Mesmo na nova edição
do dicionário do inglês do Oxford, existe o item pós-verdade, ou seja, contradição, ou seja, uma falsidade que repetida várias vezes se torna verdade. Não vou nesta linha ainda não vou abordar outros temas. Pensadores como uma americana representou a verdade de uma maneira interessante. É como uma teia de ranho entecida por um ranho. Se a aranha que constrói, a outra aranha também constrói, é suficiente que não se se o vento quebrasse ou a chuva quebra a tal tela, o que é que a aranha faz? Constrói outra, talvez diferente. Ou seja, a vida é uma elaboração que não necessariamente tem de estar em conflito com o outro. São coisas que estão muito distantes dos conceitos clássicos da verdade. E tudo isso essa reflexão que devemos fazer sobre a natureza humana, e aqui também não vou entrar, porque eu só inseri algumas notas no texto que eu acho vai ser publicado online, um tema muito significativo, ou seja, as teorias do gênero, do gender, que representam de maneira quase experimental o superamento daquela concepção que, como eu acenei, a metafísica, ou seja, metafísico-biológica, essencialista, segundo a qual os sexos eram definidos com base numa estrutura básica dada. Isso, naturalmente, a visão essencialista é, com certeza, uma visão limitada, não é suficiente para descrever tudo. Eu acho que a teoria do gênero até dá um contributo positivo, porque nossa estrutura está elaborada, eles falam que está completamente transformada, mas eu acho que é verdade, que é transformada pela cultura. Existe um fundo de verdade na frase da Simone de Beauvoir, o segundo sexo, quando diz mulher não se nasce, senão torna-se mulher. Isso também existe verdade, não é suficiente a mera fisicidade. Mas hoje em dia todos os significados se mudaram. É por isso que existem, eu digo que as antropologias novas têm de ser escritas com é difícil escrever essas novas antropologias. Existem tentativas por filósofos, eu penso na escola personalista francesa, na vertente personalista francesa. Mas é um discurso que eu vou deixar para vocês, porque eu acho importante refletir mais, não por odiar tal alteração, a maternidade em si não é só uma mera manifestação fisiológica. Segundo elemento que eu queria introduzir é a sociedade. Eu falo por títulos, porque os discursos são muito amplos. Eu agora queria expressar o meu dado mínimo que eu quero oferecer para a vossa reflexão, uma frase do filósofo francês, que é também um bocado teólogo protestante, Paul Ricoeur, escreveu uma frase belíssima que eu acho que vale hoje ainda. Nós vivemos em uma época em que
A bulimia dos meios corresponde à atrofia dos fins, à anorexia dos fins. É um bocado o discurso que eu acabo de fazer. Temos uma estrutura impressionante que a tecnologia nos oferece, a ciência. Porém, nós estamos diante de um vazio geral. Agora vou só mencionar os temas. Por exemplo, o triunfo da tecnocracia, o meio, sobre a ciência, por exemplo. A ciência é muito mais do que a tecnologia, é uma visão. Pelo contrário, às vezes vai muito além. Einstein tinha uma tendência filosófico-religiosa, digamos, de vertente imanentística. Ou outro exemplo, o domínio da finança sobre a economia. O triunfo da finança sobre a economia não são sinônimos, não. A finança é cega e, às vezes, mata as relações. A economia, como da sua origem grega, é nomos, a lei do oikos, do mundo, a lei do mundo, a casa do mundo. E, portanto, é preciso que tomem em conta a fome, a pobreza, a crise climática. Outro exemplo da bulimia dos meios, a sexualidade, o sexo. E o porno é um dos websites mais que mais dá economicamente rende. Substitui o amor, ilide o eros e o amor. Com certeza que a sexualidade é fundamental, mas é etérea e um elemento animal primordial que nos caracteriza. Mas o eros também é poesia, sentimento, fantasia, cor e calor. E o amor é o... E seria bom vê-los, analisá-los todos juntos. Mas hoje em dia há muito mais contatos de pele do que contatos de ânima. E, por último, queria lembrar o virtual, por um lado, que se tornou real no final, que era o fim da comunicação. Eu creio que é importante que na liturgia se conserve uma das instituições mais rigorosas em querer conservar ainda esse real, mesmo utilizando todas as ferramentas do virtual. Terceiro, é a religião, a moral, assim. Aqui é que nós estamos assistindo a muitos fenômenos, mas um que, a meu aviso, é duplo, que é importante registrar. Por um lado, fala-se sempre de secularização, que não é um secularismo. O cristianismo é secular. Nós temos nosso fundador. O fundador de nosso cristianismo não era um padre, era um leigo, Jesus Cristo. Isso está escrito na carta aos judeus. Ele fala-se da tribo de Judas e não se fala se Jesus estivesse ainda na Terra, hoje em dia não seria sacerdote, pois, claro, ele falava de um sacerdócio biológico, mas ele falava de uma religiosidade carismática interior. Bom, tal secularidade é importante. A religião cristã sempre foi capaz de custodiar, proteger
dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, uma frase que é mesmo a representação da distinção da luta contra cada secularismo exasperado, estatulatria, mas também da hierocracia, a união que não é cristã. Esse fenômeno positivo da secularidade, mas nós também temos a secularização, que, em certo sentido, foi bem descrita pelo Papa Francisco na sua ânima, na Evangelii Gaudium, quando ele fala, escreve, e aqui, tocando aqui outro aspecto que eu queria destacar, ou seja, secularização por um lado e indiferença por outro lado. Ou seja, não a crua negação, mas mesmo indiferença. Ele escreve: o primeiro lugar é ocupado pelo que é exterior, imediato, visível, rápido, superficial, provisório. O real dá lugar à aparência. E mais ainda, temos a invasão de tendências pertencentes a outras culturas, a um âmbito privado e íntimo. Com a negação de cada transcendência, produziu uma crescente deformação ética, um enfraquecimento do sentido do pecado pessoal e social e um progressivo aumento do relativismo, dando origem a uma desorientação degeneralizada. Estas são palavras do Papa Francisco. Eu só queria mais destacar que tal secularização, que até entrou dentro da comunidade eclesial, criou esse fenômeno da indiferença. Indiferença é feita de superficialidade, banalidade, até vulgaridade, e até atingir o coração mesmo do conceito de Deus. Eu digo sempre que nós já não vivemos na época dos grandes ateísmos. Pensem na imponência de um Marx, de um Nietzsche, de sua maneira, mesmo que ele não fosse assim tão ateu. Essas observações religiões ligadas ao iluminismo. Agora, eu frequentemente digo que nós estamos numa época de apateísmo, ou seja, apatia e ateísmo. A professora Corradi conhece muito bem a Charles Taylor, com o seu livro A Idade Secular. Nós fizemos juntos um diálogo, e ele veio também no dicastério, quando ele, numa ocasião, esteve em Roma. E ele falou: se hoje voltasse Cristo e nas praças a começar sua predicação, seu destino seria que um polícia lhe pediria os documentos. Essa seria a única reação que ele suscitaria. E eu acho que tem algo de verdade. Quarto e último, mas eu deixo essa só como uma indicação, ou seja, a cura da criação, que foi alimentada, sobretudo, pelas jovens gerações, tenho de dizer, frente à política, que às vezes diferente ou pior, egoísta, sobretudo um grande contributo oferecido por todos foi mesmo o oferecido pelo Papa Francisco com a Laudato Si. E agora abordamos o segundo quadro, ou seja, a representação de duas vertentes.
A antropologia em que nós estamos dentro deste horizonte antropológico onde nós estamos mesmo mergulhados. Nessa segunda parte, eu vou fazer um dítico, digamos, utilizando só 2 registros, e ambos foram o resultado de grandes reflexões. É por isso que eu gostaria que, com vossas competências, vocês possam enriquecer e acrescentar outras, porque eu vou proceder de maneira exemplificativa e também simplificativa. Primeiro registro, ciência e antropologia. Neste âmbito, eu queria apresentar 3 exemplos concretos. O mundo da genética, primeiro, o mundo da genética, são áreas em que eu sou biblista, eu venho de um mundo de filologia, um mundo diferente, vocês sabem, mas eu deixei-me conquistar durante meu trabalho como chefe do Dicastério da Cultura pela parte científica. A parte científica que estava muito fraca em mim, eu tive que estudar muito. Então, a genética, vocês sabem que está ligada, sobretudo, ao DNA, que hoje em dia a grande descoberta foi grande e sua flexibilidade também. Com base nele, começou-se a trabalhar sobre o DNA enquanto ele revelava elementos problemáticos, negativos, que diz-se sempre, os jornalistas, a prensa diz que existem 500 patologias sobre as 6.000 que estão classificadas, que podem ser curadas através dessa engenharia genética que faz parte da medicina. Mas isso mesmo eu coloco como um problema humanístico, existe sempre a tentação da híbris, ou seja, a tentação de intervir tentando criar um novo modelo, novo fenotipo. Eu deixei um pequeno parágrafo no texto que vocês acharão na internet sobre a questão pós- e transhumanismo. Coisa muito confusa ainda, mas que sempre mais e mais gera discussão. Pensemos no Homúnculos do Fausto, de Goethe, que é um sonho da tradição hebraica, na verdade, o Golem. Existe também um romance do Gorg. Em hebraico, a palavra golem existe só uma vez no Salmo 139, que é belíssimo, um canto à transcendência e imanência de Deus. No final, existe a representação da mulher e do... O salmista diz: vós, Senhor, já via o meu golem. Literalmente, golem significa algo de enrolado. Talvez fosse uma maneira primitiva, simbólica, para representar o feto. E o texto fala: você já via dentro da minha mãe o meu golem, eu que estava em tecido nas profundezas da terra. Vós já vias como eu era, e todos os meus pensamentos, tudo que aquela ser teria sido. A tentação de se substituir, de qualquer forma, a geração com a criação deste golem, a híbris.
que sempre, mais ou menos, foi presente na história. Segundo as neurociências, e aqui estamos diante de um elemento que eu frequentemente lembro. Se nosso crânio fosse aberto neste momento dentro, acharíamos uma coisa muito mísera, 130, 180 gramas de cérebros, mas que contém 80, 100 bilhões de neurônios. É por isso que eu digo, olhemos um bocado para além sobre de nós. Nossa, a Via Láctea são provavelmente 100 bilhões de estrelas, uma pequena galáxia. Nós, é verdade, os gregos tinham razão quando eles falavam anthropos microcosmos. Ou seja, o cérebro é coisa extraordinária. Os ganchos entre os neurônios, que tecnicamente são chamados de sinapses, são 1 milhão de bilhões dentro dessa pequeno crânio. É por isso que eu digo que a pesquisa científica das neurociências é um mundo magnífico, glorioso, que ainda está no início. E aqui temos a diferença entre mente e cérebro. Os antigos estavam certíssimos. O cérebro é um grande instrumento para a elaboração de algo que é além disso, é espiritual. Hoje em dia, muitos unem as duas coisas. O fisicalismo eletrônico e o elétrico, até. Então, se aceitarmos esse caminho do fiscalismo, pensemos em todas as perguntas que surgiriam: a vontade, a consciência, a liberdade, a responsabilidade, as decisões, o pensamento, a arte, a religião, em última análise, enfim, o eu. O que é que são tais fenômenos? Vamos deixar isso aí. Esses são os temas que provocam a antropologia e a filosofia. O último exemplo que eu queria dar por esse primeiro registro é o que todos vocês estão aguardando, ou seja, quando se fala de antropologia em relacionamento com a ciência. A inteligência artificial, o grande capítulo que está sempre mais crescendo e que está na base do pós-transhumanismo e de todas as suas implicações. Grandioso, um horizonte amplíssimo, o da inteligência artificial, da robótica. Havia uma vez que se chamava de robótica, não é? Pensemos no que tal inteligência artificial deu à medicina, às vezes em sensos problemáticos, mas que realmente permitem alcançar resultados incríveis, cirurgias que um doutor daqui pode fazer uma cirurgia a um paciente que está nos Estados Unidos, sistemas assim tão complexos, ou, por exemplo, os chips para favorecer a memória, o olho biônico. Os militares estão muito adiante nesse tema, para ver, por exemplo, à noite. E a inteligência artificial está dando um grande contributo para a produtividade também, para
as questões administrativas usurantes. A máquina, com sua inteligência própria, consegue fazer coisas, mas mesmo que isso leve a grandes problemas no trabalho, se isso tivesse que crescer sempre mais do ponto de vista da produtividade. Mas o problema filosófico, teológico, moral real é o da inteligência artificial forte, assim chamada. Em inglês, o Strong AI. Strong Artificial Intelligence. Ou seja, a elaboração de uma máquina, porque sempre se trata de uma máquina dotada de autoconsciência, ou seja, capaz de escolhas com base de um algoritmo aberto. Isso é realmente surpreendente, porque, para exemplificar de maneira muito brutal, pois a coisa é muito mais complexa, mas só para exemplificar, já aconteceu que duas inteligências artificiais diferentes tinham recebido algoritmos diferentes e eles inventaram uma língua para falar entre si e que os criadores não conseguiam perceber. E depois um exemplo de um filme que talvez seja um bocado banal, mas pode exemplificar as possibilidades. O drone, que é dotado de inteligência artificial, que é utilizado para matar o terrorista, com um mapa exato das centrais do terrorismo, dentro de um âmbito territorial desertificado, onde há todos esses centros. O drone conhece todos e é mandado, e ele tem de atacar escolhendo com base nos dados que ele tem. Então, a um certo momento, ele escolhe de tais centros de terrorismo. Eles são debaixo de uma tenda, numa área abandonada. Um certo ponto chega uma menina com legumes e vai em direção àquela tenda porque ela quer ir vender. Então, a pergunta: uma pessoa que estivesse pilotando um aéreo frente a tal situação, talvez poderia atacar na mesma, o efeito colateral, mas provavelmente poderia ter uma dúvida: mas o que é que vai fazer a máquina naquele momento? Pois, claro, o exemplo é um bocado banal, mas exemplificador da importância do tema. Pensando que a ciência continua a progredir neste âmbito. E vou encaminhando para a conclusão. O segundo, eu creio que este também é pacífico. A antropologia mudou. E eu sou testemunho, porque tenho às costas uma longa experiência de vida e a minha geração é tão arcaica em relação à presente, à atual. É o problema da infosfera, a comunicação informática. Nós sabemos que esta infosfera é exatamente uma rede que envolve todo o nosso globo. Passa por este momento aqui, tem um streaming, por exemplo, e meios extremamente positivos, não vamos esquecer isso, sempre evidenciar o aspecto positivo. Mas até não muito tempo atrás, estamos falando de 25 anos atrás, quando começou todo esse fenômeno da informática,
da comunicação informática, havia aquela ideia fundamental. Nós, com a nova comunicação, criamos novas próteses. Portanto, nossos órgãos se alongam. Telefone, televisão, telescópio. Então, essa possibilidade de superar os limites, as fronteiras, através da tecnologia. Essa coisa é certamente verdade, mas agora mudou. A situação é diferente em relação àquele tempo. Não é mais uma prótese, mudou todo o ambiente, um ambiente total mudou. Um ambiente em que está crescendo um novo modelo antropológico. Tanto é que foi inventada a expressão os nativos digitais, que é uma expressão óbvia para todos e que são diferentes, não é porque nós somos os grandes digitais, nós migrantes digitais, ou seja, utilizamos o computador, o celular para os muito jovens, é realmente parte do ser deles, o fato que eles ficam 5, 6 horas em frente ao computador, chatando, é um novo modelo de comunicação. Tanto é que se introduz até a necessidade dos info-obesos, quer dizer, parece o WebT, excesso de... Este fenômeno, porém, não há dúvida que não se pode, como uma vez dizer, eu a televisão não quero, o telefone eu tenho que ter, é o mínimo, mas são num ambiente em que não posso evitar isso. A igreja, na comunicação, não pode estranhar-se. Essa é a nova linguagem. Na base, nós temos, não esqueçamos o que fez Cristo, o que fez Paulo, e o que fez a igreja nos séculos, mudando completamente, sempre, constantemente a própria linguagem. Cristo é o primeiro, eu sempre digo isso, é uma frase assim, eu repito, Cristo é um daqueles que usou o Twitter, os os evangelhos, que são as frases, do ponto de vista histórico, são aquelas mais prováveis, da análise histórico-crítica, as mais prováveis referidas a Cristo, pois estas são frases essenciais. Eu citei antes, dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. No texto dos evangelhos gregos, são pouco mais de 50 caracteres. Quer dizer, muito menos do Twitter atual. E depois usou também um pouco a televisão. Não com essa instrumentação, as parábolas. As parábolas são contos visuais, visivos. Tanto que as pessoas já sabem como vai acabar a parábola, como termina a parábola, mas lendo na igreja está certamente mais atenta à parábola que não aos textos do Antigo Testamento ou de Paulo, que são, Paulo principalmente, são muito abstratos, mais teóricos. Então, vê a cena à sua frente e esta luz que a comunicação em Cristo era tão incisiva, pensamos em Paulo, que entende que é necessário adotar o grego com um léxico novo, com uma mensagem cristã reelaborada. E Paulo, vocês sabem que ele usa palavras gregas com um significado novo, totalmente próprio seu, e adota aquilo que na época era, não digo da comunicação espacial, mas ele usa também a forma do avião, se quiserem, a navegação dos caminhos romanos, era toda a sensibilidade em relação ao mundo judaico, muito mais fechado em si mesmo, e oásis de Jerusalém. Certamente, esta infosfera
tem muitos problemas, coloca muitos problemas, porque foram estudados novas formas de sabedoria, e eu, depois de ter exaltado na base de Cristo, de Paulo, etc., a importância, a positividade, devo dizer que é preciso assinalar, atenção, estamos pensando na multiplicação dos dados. A incapacidade de crítica do jovem que ele tem, se à sua frente se procura algo, 20.000 respostas. Então, qual é aquela verdadeira? Qual escolher? A capacidade crítica, em vez, normalmente, esses dados são resumidos de maneira crítica. Pensamos também a homologação que se cria através de todos estes novos grandes sistemas que existem. E, por último, o tema que eu acenei da virtualidade. A virtualidade é principalmente essa virtualidade que é real, porque por muitos é real, e que leva consigo, traz consigo, imagine o que corre nessas vias, a perversão, a agressividade, a poluição linguística, uma infinidade. Eu vejo, eu tenho tweets, eu não tenho um número alto de followers, só 110.000. Não é um número alto em relação... Não, sim, é bastante. Precisa muito mais para ser um número significativo. Mas eu vejo as reações absurdas, xingam, por uma banalidade que você diz, simplesmente xingam ou agridem. Quer dizer, se vê o quanto aquele lugar é o lugar em que deve desabafar, não só no Twitter, mas também no web normal, aquela obscuridade que ele tem dentro de si. Eu terminei e gostaria então de concluir, visto que eu falei desta infosfera como segundo exemplo do como se complica falar de antropologia. Um poliedro, para mim, tinha razão quem me deu este título, não sei se foi minha irmã Marcela, quem me deu este título. E eu queria lembrar, porém, no final, o testemunho de uma pessoa absolutamente fora de qualquer suspeita sobre este tema, Steve Jobs. Portanto, morreu em 2011. Não, em 2005, ele faz essa famosa conferência de Harvard diante desta multidão de estudantes adorantes ali, adoradores, porque era Apple e tudo que isso implicava. Então, ele diz uma coisa e depois ele escreve num outro texto, ele diz uma coisa que é significativa, dita por ele, principalmente dita aos jovens, que são os que mais usam esse. Lembrando sempre, eu digo que é preciso ter o realismo da crítica, mas o otimismo do compromisso. Então ele diz, vou deixar as palavras traduzindo do inglês direto. A tecnologia, ele falava de informática. Sozinha não basta. É a conjugação entre tecnologia e as artes liberais, entre a ciência e o humanismo. Vejam bem o final, que é um pouco americano, mas significativa. A conjugação, ele tinha na sua cabeça Leonardo, o engenheiro renascimental, com conjugação. Só esta conjugação é o que é capaz de dar-nos aquele resultado que nos faz surgir um canto do coração, ou seja, que nos faz ser seres humanos.